O Warrior foi através do guitarrista do Thiago Oliveira. A gente já toca juntos há um bom tempo, né? Já faço gravações para ele das bandas que ele produz, já tocamos juntos na Expo Music, né? Em bandas covers também. E foi em outubro de 2014 que ele falou para mim, olha, tem o Thiago, o produtor, né? O outro Thiago, o Thiago Claro, do Seventh Seal, falou, olha, possivelmente o Warrior Daniel do Nevermore vai vir para cá, para arrumar uma banda solo. Tá interessado de fazer um teste, de conversar? Eu falei, puta, com certeza, né? Um dos meus artistas preferidos. Ah, então beleza. Aí, 2 meses depois, em dezembro, ele falou, puta, ele vai vir pra cá, bem provavelmente em abril. A gente tá fazendo a pré-eleção da banda, eu já tenho, além de mim, tem outro guitarrista. E grava uma música, então, né? Do Nevermore, qualquer uma, para mandar pro Warrior. E eu falei, putz, eu não tenho dificuldade de gravar músicas do Nevermore porque as linhas do baixo são bem simples. O problema era esse, achar uma música que o baixo fosse um pouco mais chamativo, né? Porque eu queria me destacar, eu queria o emprego, né? Então eu escutei o catálogo do Nevermore, do CD, do In Memory até o Obsidian. Então, escutando todos assim, eu tive que escutar uma música que tinha um baixo um pouco mais elaborado, que não fosse tão longa, e eu acabei escolhendo a do Dead Heart, né? Dead World, a Insignificante. Fiz pra ele, e aí ele gostou, e foi isso. Ele falou, não, beleza. O Thiago Claro, né, o produtor, falou, não, o Warrior gostou e vamos fazer. Porém, como ele sabe que as músicas do Nevermore são fáceis no baixo, ele quer que você grave uma música de uma outra banda. Eu falei, gravo. Tem alguma regra? Não tem, Fábio. Você tem que gravar uma música da banda preferida dele. Eu falei, puta, qual que é? Aí ele falou, do Rush. Aí eu falei, tá em casa, né? Na minha banda preferida também. E aí eu gravei uma outra música lá e em 2 dias também. Eu lembro que eu mandei pra ele dia 30 de dezembro. E aí ele gostou, o Thiago falou, não, beleza, você tá aprovado. E foi um puta presente de ano novo. Sim, foi ele que decidiu, porém a gente já teve conversas antes sobre isso, né? Quando nós éramos a banda de apoio, a química rolou muito bem, né? Principalmente na primeira turnê, deu tudo muito certo. Até hoje, né? A gente nunca brigou, a gente nunca discutiu, assim, nada caloroso, né? Nenhuma briga, intriga, nada do tipo. Mas a partir da segunda turnê, quando ele foi embora, a gente começou a pensar, poxa, ele não lança nada novo, o trabalho solo, né? Desde o Praise, desde 2008. Então, por que a gente não faz algo com ele? Vamos tentar, né? E aí ele falou, não, vamos tentar então, vamos fazer alguma coisa, vamos compor, mas sem compromisso, porque eu tenho que promover o novo do Sanctuary, né? E eu tenho um contrato ainda com a minha gravadora, então eles estão esperando um CD, então vamos ver o que no que sai. Mas então foi meio que assim, eu acho que ele estava querendo e a gente também estava, né? Mas partiu dessa união. Eu tiro de ouvido. Eu tiro de ouvido porque as músicas do Nevermore, elas são bem simples, né? Elas não têm praticamente nada que o baixo faça um solo isolado, são pouquíssimas músicas, né? De repente a Politics of Ecstasy, que tem uma parte do baixo mais elaborada, mas 90% delas é com a guitarra, então eu não tenho dificuldade de tirar isso junto. E a gente sempre passa no estúdio também, mas eu não utilizo nenhum recurso, é no ouvido mesmo. O baixo não. O baixo eu já utilizo na afinação que o Nevermore utiliza, né, que é meio tom abaixo. Então ele já tá padrão lá para mim. Agora eu troquei alguns equipamentos porque como a gente tinha bastante shows, então era uma turnê bem sequencial, eu quis tocar com um transmissor. Então eu comprei um transmissor e comprei um pedal de booster também para dar uma impulsionada no som, principalmente na parte do solo, que como tem muita guitarra duelada, né, os duetos no solo, então o baixo tem que segurar a base bem. Eu não sei se preconceito é a palavra, mas inveja com certeza. Inveja com certeza, porque a gente já escutou diversas vezes. Ah, você tá com o Warrior porque você tá pagando, porque o Warrior é brother, porque o cara que conhece tal, chegou até você. Talvez alguns músicos acham que nós não somos merecedores, porque de repente a gente não é tão habilidoso na cabeça deles. Mas é muito fácil falar, ah, estão tocando com o Warrior e acabou. Ninguém sabe os bastidores da banda, né? Como toda banda, né? Tem seus problemas, a sua logística, as suas discussões, seus debates, né? O que a gente menos faz, na verdade, é chegar e tocar com o Warrior. A gente agora está compondo um disco novo, a gente
Tem reuniões sobre a logística de quando ele vem para cá, quando a gente vai gravar, quando tem entrevistas, tem programas ao vivo para a gente fazer. E eu pessoalmente cuido da parte de propaganda, de design da banda, então a gente sempre está trabalhando nisso, né? Fazendo merchan, então a parte mais legal é que a gente menos faz, que é chegar e tocar com ele. Então acho que as pessoas que têm esse tipo de preconceito ou inveja deveriam de olhar para isso e ver que tem muita coisa rolando do que simplesmente subir com o vocalista do Nevermore e do Sanctuary. Eu acho que sim. Os fãs, de verdade, sim. Quando a gente fez a primeira turnê, né, que era complicado pra gente, porque como banda de apoio, e era a primeira vez que a gente estava tocando com o Warrior, as pessoas passavam direto pela gente. As pessoas às vezes falavam assim, puta, a banda que tocou com o Warrior é boa, tudo, né? O baixista lá é bom, mas eu sou baixista. Ah, puta, é você? Pô, desculpa aí, dá aqueles 2 tapinhas nas costas e vai andando. Mais uma vez, ninguém é obrigado a saber meu nome, meu RG, onde eu moro, etc e tal, mas, tipo, presta atenção na banda. Presta atenção, é a mais do que um vocalista, ele não tá no playback ali. E se a gente tá lá é porque tem um motivo, né? Ninguém pagou para tocar com o cara lá, ninguém ameaçou ele, nada. E depois que a gente voltou em alguns lugares, na segunda e na terceira turnê, as pessoas já nos cumprimentam, já elogiam, já falam, puta, vocês melhoraram. Teve pessoas que falam, vocês melhoraram, vocês estão menos nervosos, vocês estão mais à vontade. Há aquela minoria ainda que trata a gente como nada, mas a gente tem que se basear nas pessoas que valorizam a gente. Isso é muito importante, porque está acontecendo agora uma miscigenação dos músicos brasileiros com os gringos, né? E eu acho que o maior expoente disso é o Kiko no Angra, o Kiko do Angra no Megadeth. E a gente tem uma puta sorte de tocar com o Warrior, né? Um americano vindo para cá, gravar um disco no Brasil, compor com a gente. Então eu acho que o povo deveria se sentir ao menos orgulhoso por isso. Não precisam gostar da gente, mas pelo menos respeitar por isso. Sim, muito, muito, muito. Para mim não tanto, porque, como eu já disse, o baixo ele é bem omisso, né, no Nevermore. Mas principalmente para os guitarristas a gente vê que é aquele fã que olha assim, né, e fica dedilhando junto, tocando. O fulano de tal não fez o solo ali, não fez o ligado ali. O dueto, o timbre, a performance de palco. E eu acho que eles têm razão por um certo ponto, né? Eu acho que interpretar as guitarras do Loomis, do Broderick, do Steve Smite é complicado, né? O Nevermore sempre foi muito calçado na guitarra, então é complicado. Mas existe o limiar da cobrança, né, e do respeito, né? Críticas construtivas a gente recebe e é normal. A Born é uma delas, ela sempre está no setlist. A Dreaming on Black, ela sempre está também porque as pessoas gostam, né? Ela é altamente emotiva. Enemies of Reality também, ela é uma música que sempre ela é pedida. E ultimamente a gente não anda ouvindo tanto isso porque como a gente vem fazendo Dead Heart, né, Dead World, então a grande maioria dos clássicos do Nevermore estão lá, né? Então as pessoas já sabem que vão escutar, então não pedem River Dragon, Narcosynthesis, Heart Collector, então elas já estão lá. Tem um outro que pede Matricide, mas aí é para outra oportunidade. Mas ela é uma música que ela é bem pedida, Matricide ela é bem pedida. Não, não. Eu já tinha tocado com uma outra banda em 2013, né, tinha feito uma turnê de 2 meses e foi muito bom, né? Claro, há pessoas e pessoas, como aqui no Brasil, né? Escandinávia a gente achou bem mais frio, porque é da cultura, se as pessoas estão olhando para você, é porque elas estão te admirando, né? Então é uma maneira diferente de apreciar a música. Agora os gregos, tanto em 2013 com essa outra banda, quanto agora, os gregos são de longe, assim, o Brasil, assim, calorosamente falando, é o brasileiro da Europa. Eles são insanos e são educados, são receptivos, são emotivos, eles choram de alegria, de tristeza, te pagam uma bebida depois, super respeitosos, não precisou de grade em nenhum show, não teve segurança invadindo, nada. Maravilhoso. Tocar na Europa é muito bom. Em todos os países que a gente passou, tanto da minha primeira vez agora com a outra banda e agora com o Warrior, foi muito bom. Na primeira turnê em Pouso Alegre, a gente fez lá em Minas, teve a hora que a gente foi tocar Dreaming on Black. E o Warrior virou pra mim e falou assim, agora presta atenção, agora é a hora das pessoas chorarem. E é impressionante. Todo show alguém chora ali. E ele canta agachado na frente da pessoa.
E aí tinha umas 3, 4 pessoas chorando, cantando com ele, e no final da música ele vira pra mim, sorri e fala assim, tá vendo? Eu te disse. E é isso, assim, essa música não tem palavras pra ela.